Boa noite, pessoal. Meu nome é Grace Ribeiro. Eu sou a professora de Diagnóstico Socioambiental de vocês. A gente já teve algumas aulas postadas no site. Alguns de vocês também já tiveram algumas aulas comigo em outras disciplinas, né, dos seus polos. Do curso Técnico e Meio Ambiente. A nossa disciplina de hoje vai ser o Diagnóstico Socioambiental. Nós temos uma avaliação sobre todo esse conteúdo que vai ser conversado hoje, que vai ser passado hoje. Essa avaliação é uma avaliação presencial que vocês poderão fazer lá no polo de vocês, após assistirem a videoaula. Mas essa avaliação é online, então ela já deve estar disponível para vocês nessa semana. Se vocês quiserem começar a olhar ela em casa, dar uma passada nos conteúdos que já estão postados para vocês, vocês podem começar a fazer em casa também sem problemas, tá? Então todo esse conteúdo aqui que vai ser falado hoje é a respeito desta avaliação presencial. A gente já passou da metade do nosso conteúdo, então hoje a gente vai falar sobre a avaliação de impactos ambientais, sobre os métodos, os mecanismos que podem ser utilizados para fazer essa avaliação, essa coleta de dados, coleta de informações e organização dessas informações coletadas. Então vocês devem conhecer muito bem a resolução do CONAMA, número 1, né? Então, o que é impacto ambiental são as alterações físicas, químicas e biológicas que o homem promove, né, causada de alguma forma pelo homem, resultante, ou seja, das atividades humanas, direta e indiretamente, que afetam o quê? A saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, a partir do momento que o homem altera qualquer característica física, química ou biológica, e a saúde, o meio ambiente e assim por diante, que eu comentei com vocês, sofre as alterações, é chamado de impacto ambiental. Isso vocês tiveram lá nas primeiras aulas de impacto ambiental, eu só estou dando uma retomada agora para a gente iniciar esse novo assunto. Então, o impacto ele tem dois principais atributos. Um atributo é a magnitude, ou seja, a mudança do valor de um fator em termos de quantidade e qualidade quando eu promovo uma determinada ação em um ambiente. Ou seja, é a diferença entre os valores que um fator assumiria antes de uma ação e depois de uma ação. Então, antes de eu fazer determinada coisa no meio ambiente, eu tenho um valor. Depois de eu fazer aquela determinada ação, eu vou ter outro valor. Ali eu coloquei um exemplo simples para vocês. Então, uma pessoa ali com uma britadeira, né? O ruído no ambiente X, eu coloquei que seria 20 decibéis. Quando eu estou usando essa britadeira, o que acontece? Aumenta para 55 decibéis. Então, a magnitude do impacto é de 35. Então, a gente faz essa diferença. 55 menos 20, a magnitude seria 35, né? E o outro atributo, então, né, são dois atributos principais, o outro é a importância, qual a significação que eu dou para determinada ação, né, e para a sua consequência no ambiente. Então, seria a ponderação, né, do quanto significa um impacto X em relação ao que ele altera no ambiente e traz também outros impactos junto com ele, né? Então, eu coloquei ali, pode acontecer do que? O ruído da britadeira, né, embora ele tenha uma magnitude elevada, não ser tão significante ou não ter um grau de significância tão alto quanto o assoreamento ou a sedimentação de determinado curso d'água, né, por aquelas pedras que se soltaram naquele local X que eu estava utilizando a minha britadeira. Né? E qual é mais significante? Qual tem maior magnitude? Né? Então, eu poderia pensar nesses dois atributos. Aqui eu repeti as figurinhas, então, né? Eu coloquei, a gente precisa de pedras, né? Eu coloquei a estética ali, né? A pedra úmida utilizada para esfoliação dos pés, eu coloquei a argila utilizada para uma máscara facial e ali do lado a britadeira. Então, o homem, ele com suas necessidades ou desejos,
ele traz uma série de complicações, digamos assim, para o meio ambiente, né? E uma ação nem sempre ela causa apenas um impacto, ela vai causar vários impactos e esses impactos eles têm uma interligação, né? Fazendo com que seja importante a gente avaliar esses impactos. Então, daí chegando então na avaliação de impacto ambiental. Aqui eu coloquei duas tabelas para vocês, aspectos e impactos ambientais de pedreira em área urbana. Então ali eu destaquei o quê? Perturbação da vizinhança e exposição ocupacional dos trabalhadores, né? Um tipo de impacto desta atividade, então, desta pedreira. Aí a gente tem a próxima tabela, que ela vai trazer o quê? Britagem da rocha, geração de poeira e ruído, é um aspecto. O impacto seria o quê? Poluição do ar, poluição sonora, risco de doenças pulmonares, desconforto aos trabalhadores, né? E assim por diante. Então vejam, eu tenho determinada atividade, eu tenho o aspecto dessa atividade, ou seja, a principal coisa que eu estou fazendo e eu tenho o impacto que ela vai causar. Vai ser social, vai ser ambiental, né? Isso nós vamos ver mais adiante. A necessidade da avaliação de impacto ambiental, ela veio também a partir de 1981, com a PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, da Lei 6.938, que ela estabeleceu ou exigiu, né, a avaliação de impactos ambientais, licenciamento e revisão das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Essas atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, vocês já têm no material postado lá no site, tá? A tutora já postou para vocês, então é uma relação extensa, né? Inclusive vocês vão ter um questionário que vai ser destinado a essas atividades potencialmente poluidoras. Então o que aconteceu? A partir de 1981 foi exigido que fosse feita essa avaliação de impactos ambientais. E em 1986, com a resolução número 1 do CONAMA, o que aconteceu? Ela definiu as responsabilidades, os critérios básicos, as diretrizes para uso e implementação dessa avaliação de impacto ambiental e também do relatório de impacto ambiental. Vejam que eu falei para vocês antes, que a gente vai estudar alguns métodos, né, de como eu posso fazer essa avaliação de impacto ambiental. E esses métodos, eles são mecanismos estruturados, eles são meios aplicados para coleta de informações, né? Então eu tenho ali, para avaliar, o que eu uso? Mecanismos estruturados para coletar, analisar, comparar, organizar o meu banco de dados, minhas informações sobre os impactos de um determinado projeto. Então ali eu coloquei um exemplo. Eu tenho uma necessidade de informação, eu tenho uma pergunta a ser respondida, o que eu preciso me comunicar com quem? Com as pessoas, eu preciso ir até o local, como que eu vou coletar esses dados? Já existem mapas? Já existe no IBAMA? Através do quê? Então é um ciclo, né? O que eu vou fazer? Eu preciso coletar e eu preciso analisar. E depois, sim, aí vai ser feito aquele relatório do slide anterior que a gente falava antes. Esse relatório, ele não faz parte da avaliação do impacto ambiental. A avaliação do impacto ambiental são instrumentos que eu vou precisar para coletar, né, e analisar, mas não para relatar. Relatar é um outro caso. Então, eu tenho alguns métodos para avaliação de impacto ambiental. E eu preciso decidir, a partir do momento que uma empresa me contratou, que método que eu vou utilizar, de que maneira eu vou coletar esses dados, de que maneira eu vou analisar os dados. Eu tenho recursos técnicos disponíveis, eu tenho pessoas especialistas, né, disponíveis para me contratar nessa região, eu tenho mão de obra suficiente para contratar aqui, eu tenho recurso financeiro suficiente para coletar determinados dados ambientais.
quanto tempo que eu tenho para entregar esse projeto, para apresentar os meus resultados, né? É pertinente eu coletar tais dados dessa atividade, mas de que maneira, né? Está dentro dos requisitos legais, então são todas essas informações que eu preciso, dependendo da atividade, eu preciso me perguntar tudo isso. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho profissionais, se eu estou dentro da lei, que tipo de método eu vou utilizar para coletar os meus dados. Então, o primeiro método que eu coloquei aqui é o método espontâneo, tá? O método espontâneo, o que acontece? Eu realizo uma convenção, uma reunião de especialistas, né? E esses especialistas, eles detêm conhecimentos teóricos e práticos, tá? Eles precisam ter conhecimento prático sobre aquele empreendimento, sobre aquela atividade potencialmente poluidora, né? Nessa reunião com esses especialistas, a gente pode formar grupos de trabalho, né, para determinar o que eu preciso responder de cada área que pode ser prejudicada daquele determinado lugar ou de cada impacto gerado, né? Eu posso fazer o que também? Eu posso utilizar questionários que são respondidos por pessoas que têm interesse naquele problema. Por exemplo, tem uma barragem que vai ser construída aqui próximo da nossa região. E eu preciso fazer uma relação de quais os principais impactos, quais os principais problemas que essa barragem vai trazer. E antes de eu contratar esses especialistas, eu resolvi fazer um questionário com as pessoas para ver o que elas sentem, o que elas acham. Elas estão naquele determinado lugar, elas fazem parte do lugar que será gerado os impactos. Então, o que elas me falam, que tipo de impactos elas vão sentir, né? Porque eu tenho impactos ambientais e eu tenho impactos sociais, então isso também é pertinente. Obtenção de uma visão integrada. Com esse método, então, ele é um bom método porque eu tenho uma visão integrada sobre o empreendimento. Eu tenho as informações sobre os prováveis impactos, né, que eu coletei com essas pessoas e depois eu me certifiquei com todos os especialistas. E eu posso fazer uma classificação de alternativas. Por exemplo, a determinada pedreira tal não pode ser instalada no terreno tal, porque o terreno tal tem um banhado, eu fui lá, consultei, o que os especialistas me dizem sobre isso? Ou o terreno A tem determinado inseto que não tem no terreno B, né? Então, esse tipo de informação que eu vou coletar, tanto dos moradores desse determinado local, quanto dos especialistas, vai ser uma troca de informações. Então, aqui eu tenho uma tabelinha, identificação e classificação de impactos ambientais, né? Então, vocês podem ver que ali embaixo tem a legenda, ó, sem efeito, efeito positivo, efeito negativo, vai ser benéfico, vai ser adverso, é problemático, é a curto prazo, longo prazo, é reversível, não é reversível. Então, são várias categorias do impacto ambiental. Na primeira parte, ele fala da vida selvagem, né? Ele está falando da vida selvagem. O que ele diz da vida selvagem? O EN é um efeito negativo. Então, esse determinado empreendimento vai gerar um efeito negativo na vida selvagem e esse efeito negativo é para um problema, né? Vai trazer um problema para o empreendimento, mas vai ser a curto prazo. Quem sabe depois vai conseguir ser restabelecida essa vida naquele determinado lugar. Sobre espécies ameaçadas, o que ele fala? Eu fiz a consulta dos especialistas. Não vai ter nenhum efeito, ó, sem efeito nas espécies ameaçadas. E assim por diante. Então, quando eu consulto a população, fica fácil eu determinar aquele lado esquerdo ali da minha matriz, né? Área selvagem, espécies exóticas e assim por diante eu vou determinar. E quando eu consulto os especialistas, fica fácil determinar a minha horizontal, né? Porque eu sei a área, eu sei a região e sei se vai afetar ou não e se vai ser reversível ou não a curto prazo, a longo prazo ou se não vai afetar. O próximo método, então, é o método das listagens de controle.
né? Então, eu preparo essas listagens de fatores ambientais que podem ser afetados, né, pelas ações lá. Por exemplo, eu vou construir uma pedreira em determinado lugar, eu vou fazer uma lista, né? E essas listagens, elas são encontradas em bibliografias especializadas já padronizadas para empreendimentos, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma pedreira, uma mineradora, isso, aquilo. Então, existe uma listagem padrão que já está pré-feita, que eu posso pegar essa listagem e posso ir marcando, né? Ela é uma listagem simples, né? Que vantagens que tem? É a simplicidade, né? A simplicidade de aplicação não exige grandes gastos, né? Não exige grandes dados ou informações, só que tem um porém, ela não permite projeções ou previsões. Lembra que lá na anterior, naquela tabelinha, eu colocava se era permanente, se era reversível e assim por diante. Aqui não, é uma listagem simples, né? Ela não permite a identificação de impactos de segunda ordem. Então, aqui o exemplo mais simples eu coloquei, né? Uma listinha ali, eu vou viajar, o que eu vou levar na minha viagem? Eu vou marcando ali, calça sim, camiseta sim, camisa não vou levar, não marco. E assim por diante, né? Então, na nossa próxima listagem, é uma listagem de controle, né? Para aplicação do quê? Impacto de um projeto sobre vetores de doenças. Existem na área X, né, problemas de doenças transmitidas por espécies de vetores, tal como mosquitos, pulgas, caracóis, né? Existe ou não existe? Vejam que eu vou responder o checklist, eu vou responder sim ou não. Se for sim, eu posso colocar alguma observação ali do lado, eu posso colocar alguma ou outra descrição. Isso vai me ajudar depois quando eu estiver verificando a minha listagem, mas não quer dizer que eu veja impactos de segunda ordem. Podem ver todas as questões, elas estão para me marcar o sim ou não. Existem esses vetores associados a habitats aquáticos, habitats florestais, terras agrícolas, né? Então, existem os mosquitos, pulgas e caracóis nesses lugares? Sim, não, né? Então, é uma lista simples. O que eu preciso falar para você sobre esse checklist, né? Que ele é o principal instrumento ao ser iniciado o estudo de impacto ambiental, né? No Brasil, ele é muito utilizado quando eu inicio o estudo de impacto ambiental, e vocês podem ver isso lá na legislação que já está posta no sistema para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é um checklist. Eu vou determinar o lugar do empreendimento e vou começar a colocar os fatores e os impactos ambientais. E ao lado eu vou colocar sim ou não, se vai gerar ou não vai gerar. Isso seria um passo. Com isso, o que eu posso falar para vocês? Esse é um dos métodos que é utilizado para determinada atividade. Mas quer dizer que uma atividade... Uma empresa que vai ser implantada em determinado lugar, vai exercer determinada atividade, ela vai ter que implantar vários métodos para coleta de dados? Sim, vai ter que usar vários métodos para coleta de dados. Então, esse é um deles e é o principal, geralmente é o primeiro, né? E eu posso utilizar 2, 3 ou mais métodos para avaliar uma só atividade e para avaliar os mesmos impactos dentro dessas atividades. Então, eu tenho impactos diretos, impactos indiretos, e depois vocês vão ver que eu tenho uma rede interligada de impactos que eu consigo avaliar isso em outros métodos. Então, esse é o nosso próximo método, método das listagens ponderais. A importância de cada parâmetro em relação aos principais impactos do projeto é estabelecida por meio de pesos. A distribuição de pesos entre parâmetros e o desenvolvimento das funções e valores dos índices de qualidade são obtidos com o auxílio de uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho uma tabelinha ali para explicar isso para vocês mais adiante. Então, eu tenho várias empresas, né, na horizontal, ali eu tenho a empresa 1, a 2, a 3, a 4 e assim por diante. Cada valor possui um peso para cada empresa. Por quê? A empresa 1, ela gera resíduos perigosos, mas ela não gera muito, então ela levou a nota 3.
A empresa 3, em geração de resíduos perigosos, ela levou a nota 10, né? Então vejam que cada valor possui um peso para cada empresa. Cada valor que eu dou para ela é um peso diferente, então eu faço essa média ponderada que é diferente da minha média aritmética. Ele é constituído por 78 parâmetros representativos dos componentes ambientais e cada parâmetro ele tem um peso associado. Então, eu dou uma determinada importância para cada parâmetro desses. E ele é definido dentro de um índice de qualidade ambiental que varia de 0 a 1, ou segundo alguns autores pode variar de 0 a 10 também, conforme a escala. E esse índice ele é estabelecido pela equipe multidisciplinar que vai estudar, que nem no caso ali, cada empresa foi dado um determinado peso. Tinha uma que tinha geração de fósforo, a outra era resíduos perigosos, fósforo total, nitrogênio total, metais pesados e assim por diante. Então, como valorar cada impacto desses? Então, os especialistas se reuniram e deram um peso determinado, né? E eu vou gerar esse meu índice e a minha média ponderada. A obtenção, então, da classificação dos impactos é obtida mediante a somatória, né, na média. Para que esse método possa ser utilizado, eu preciso fazer o quê? Eu preciso conhecer a função que relaciona aquele índice da qualidade ambiental com o parâmetro analisado. Então, o que? Eu tenho determinada qualidade ambiental. Por exemplo, eu tenho oxigênio dissolvido no rio, né? Cada semana eu vou lá e faço 2 coletas semanais de oxigênio dissolvido, né? Quando o nível do oxigênio está alto, eu mantenho todos os organismos vivos daquele curso d'água, né? E eu posso relacionar isso com que outro fator ambiental? Pode passar. Então, ali eu tenho um fator com um parâmetro, a qualidade da água, e o parâmetro é o oxigênio dissolvido. Então, eu tenho um índice da qualidade de um lado e eu tenho o oxigênio dissolvido do outro, que seria o quê? Um em função do outro. Se o meu oxigênio dissolvido aumenta o meu índice de qualidade naquele determinado curso d'água. Então, veja, eu tenho que saber o que eu quero analisar para mim coletar esses valores, né, para gerar o meu gráfico. Então, eu tenho a qualidade da água e eu tenho o parâmetro que eu estou analisando é o quê? É o oxigênio dissolvido. Eu poderia pegar o pH, né? Eu poderia pegar outro parâmetro, mas eu resolvi então pegar o oxigênio dissolvido que me daria essas informações da fauna daquele determinado curso d'água. Continuando então, um outro método são as matrizes de interação. O que é isso? É uma relação em 2 dimensões que eu tenho. Numa dimensão os fatores ambientais e as ações decorrentes de um determinado projeto. O que ele traz de vantagens? Ele possibilita relacionar os impactos, então, que eu tenho em cada ação, entre linhas e colunas. E eu tenho a causa e eu tenho o efeito de cada coisa que eu vou fazer naquele projeto. Então, eu tenho determinada ação, eu vou britar do lado do curso d'água. Qual vai ser o efeito, né? Eu tenho isso numa relação bidimensional que eu posso verificar. Só que eu preciso Eu preciso escolher os indicadores adequados, que nem no slide anterior, eu coloquei o oxigênio dissolvido como um indicador, né? Como um fator que eu analisei para ver o impacto ambiental daquele córrego de água, e vocês puderam ver que quanto maior o oxigênio dissolvido, menor era o impacto ou melhor a qualidade ambiental. Da mesma forma, a gente vai ver nas matrizes de interação, mas ela vai estar em 2 dimensões, então eu vou ter o poder de visualizar causa e efeito. Vejam que é diferente do checklist, né? Que eu colocava sim ou não para cada coisa, para cada impacto que iria acontecer ou não naquele determinado lugar. Então, aqui eu coloquei um exemplinho para nós, que são as redes de interações. Ali tem uma abelhinha, né, na flor de maracujá, o verdinho é a espécie e o lado, então, é o ambiente. Vejam que a espécie 9, ela ocorre no ambiente A e só no ambiente A. Então, se o meu ambiente A for
flor de maracujá da espécie X, que só tem naquele terreno onde eu vou construir lá, onde a mineradora vai se instalar, o que vai acontecer com a minha espécie 9? Né? E vejam a espécie 1, o que acontece com a espécie 1? A espécie 1 se vale de todos os ambientes, do A até o último. Vejam, ela tem interação com todos os ambientes, né? Então, se ela não tiver alimento no A, ela vai para o B, vai para o C, vai para o D e assim por diante. Então, vejam que tem uma rede de interações, né? Mas e se eu excluir o meu ambiente A, automaticamente eu vou estar excluindo determinada espécie daquele local, né? Então, deu para apurar ali causa, consequência, deu para visualizar. A gente tem também a matriz de Leopold, que significa o quê? Ela relaciona 88 componentes ou fatores ambientais e 100 ações que são capazes de alterar o meio ambiente, né? Ela cruza linhas e colunas e a gente atribui para essas linhas e colunas um valor de 1 a 10, indicando a magnitude. Lembra que eu falava da magnitude antes? Então, indicando a magnitude e a relevância ou significância do impacto. Para distinguir entre o impacto benéfico ou adverso, né, se é impacto positivo ou negativo, eu vou usar então o sinal positivo e negativo, respectivamente. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês, então. Eu tenho uma matriz, né, ou a tabela, como vocês preferirem, e eu tenho de um lado os componentes ambientais, né, e em cima eu tenho as ações e atividades impactantes. Então, a primeira linha, qualidade da água. O que eu tenho ali na primeira coluna? Sítios industriais e edifícios, né? O que acontece? Isso interfere na qualidade da água? Não. Por enquanto não interfere em nada. Então eu deixei em branco. Qualidade da água. Lá na quinta coluna. Escavações de superfície. Altera a qualidade da água as escavações de superfície? Ah, altera. E aí o que eu vou fazer? Quanto que altera? Ai, de 1 a 10, quanto será que altera? Ah, altera pouquinho, altera 2. Qual que é a magnitude? Qual que é a significância? Se eu alterar um pouquinho essa água, isso é significância? Isso tem um grau de importância dentro da minha construção, dentro do meu ambiente? Isso tem um grau de importância? Então, é a magnitude dividido pela significância, né? Vejam que isso vai gerar uma outra média lá embaixo, né? Então, vejam que a coleta de dados não é tão simples, né, quanto a gente previa lá no início. Não é só eu conversar com o proprietário X ou Y ou ir lá e pegar um pouco da terra e mandar fazer uma análise, né? Então, eu tenho métodos e maneiras de coletar, de analisar e depois sim vou escrever o meu relatório. Então, para a gente finalizar essa aula de hoje, né? As metodologias para avaliação de impacto ambiental. Eu tenho o nosso primeiro método, ad hoc, né? Consiste em declarações de especialistas sobre o tipo e a intensidade de um impacto. Ou seja, esse método é o mesmo que o método espontâneo, né, que eu falava lá no início. Eu vou juntar os especialistas e vou dividi-los em grupos de trabalho, cada um na sua determinada área, vai fazer uma listagem do que acha importante, né, dos problemas que podem ser gerados e dos impactos que vão ser gerados. As listas de controle, então, é uma variação desse primeiro método, né? Constituído, então, de uma lista de parâmetros pré-definidos para eu examinar durante a avaliação. O último ali é a média ponderada, que eu comentei com vocês, também é chamado de sistema Batelli, né? Lista de controle, então, eu tenho 4 categorias na minha lista de controle, resumindo para vocês. Ecológica, física, química, estética, de interesse humano e social. Cada categoria eu posso subdividir em vários elementos dentro dela e eu vou dar um peso para cada um desses determinados elementos e eu vou gerar um índice, então, de 0 a 10.
A matriz de Leopold, como eu falei, acabei de falar para vocês, então são quadros bidimensionais, né, em 2 dimensões, que eles indicam a interação entre as atividades do projeto, que tipo de ação esse projeto vai ter e qual é o fator ambiental que ele vai alterar. Ou seja, integra dados qualitativos e quantitativos. E eu consigo também estabelecer uma magnitude do impacto numa escala de 0 a 10. Então, eu posso fazer um somatório depois e ver que tipo de medidas mitigadoras eu posso tomar para esse impacto ser menor. Será que eu posso utilizar uma outra área que não essa, né, por exemplo? E nas redes de interações, então, eu ampliei essas matrizes ali de cima, né? E o que acontece? Eu consigo identificar os impactos diretos de primeira ordem, né? Os impactos decorrentes daqueles de primeira ordem, ou seja, os de segunda ordem ou mais. E aí, lembrem da abelhinha lá, a complexidade dos efeitos eu percebo visualmente. Vocês viram que lá eu tinha o inseto, a abelhinha lá, o 1, né? Que poderia utilizar qualquer um daqueles habitats lá. Tinha 20, né? E a número 9 tinha um habitat para ela utilizar. Então, é uma complexidade. E o que tinha nesse habitat? Né? Será que era a espécie X de maracujá? Será que era a espécie Y de laranjeira? O que tinha ali dentro? Então, abre uma série de questionamentos em cima daquela rede de interação, além do que ela é mais fácil de visualizar. E por último, então, vamos falar sobre a importância, né, da avaliação do impacto ambiental. Então, como vocês viram, a avaliação do impacto ambiental é o instrumento de planejamento, né, objetivando a prevenção do dano ambiental. O que eu quero com tudo isso? Porque precisa ter avaliação do impacto ambiental. Eu não quero que todo mundo saia construindo por aí o que bem entender, né, as indústrias, em determinados locais que possam gerar problemas e complicações tanto sociais quanto ambientais, que nem era antigamente e que nem a gente já viu nas nossas outras aulas. Então, ele serve como um instrumento de apoio à decisão no processo de licenciamento. Essa avaliação do impacto ambiental, quando é feito o estudo de impacto ambiental, ela está lá dentro, ela está contida no estudo de impacto ambiental, né? Eu faço essa avaliação do impacto ambiental, utilizo um desses métodos, 2, 3 ou mais métodos, dependendo da minha ação, para quê? Para eu ter um embasamento, para eu dizer, ó, faça tal coisa, não faça tal coisa, aqui vai gerar isso, aqui vai gerar aquilo, aqui vamos ter problemas, aqui vai ser reversível, aqui não vai ser, aqui vai ter extinção de determinada espécie, né? O que mais? É um instrumento de ajuda à concepção de projetos. Então, eu tenho um projeto, primeira coisa, eu vou fazer meu checklist. Aquilo ali vai me ajudar a determinar outro método, e eu vou introduzir um critério ambiental ao lado dos critérios técnicos e dos especialistas, e eu vou utilizar também o critério socioeconômico. Ele serve também para que é um instrumento de gestão ambiental, né? Eu posso ver os impactos negativos, né, e dar uma atenuação nisso, e eu posso valorizar os meus impactos positivos. E última coisa, então, é um instrumento de negociação social, utilizando a mediação como forma de solucionar conflitos. Se eu faço uma avaliação de impacto ambiental de determinada área, mas eu vejo que aquela indústria ela pode construir 10 metros para o lado e não vai gerar tanto impacto ambiental, não vai gerar tanto conflito social, as pessoas não vão precisar ser desalojadas daquele lugar, né? Não vão precisar sair das suas propriedades. Então, esse é um instrumento que serve como mediação, tenta solucionar também conflitos, visando a adoção de quê? De medidas melhores, de que eu possa tomar medidas mitigadoras e compensatórias para aquela área e fazer a efetiva proteção do meio ambiente. Então, no próximo slide eu coloquei só para lembrar vocês da atividade avaliativa presencial que vocês têm para fazer sobre essa aula de hoje,
né? Responda as questões online, então a tutora vai estar postando as questões para vocês esta semana. Essa atividade avaliativa presencial tem peso 2, vocês já fizeram outra atividade avaliativa nesta disciplina, também teve peso 2. As nossas provas já estão marcadas, o exame também já está com data marcada. Qualquer dúvida, procurem a tutora de vocês ou tutor nos polos. E no primeiro slide eu deixei o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, tiver alguma dúvida a respeito das nossas aulas ou dessa aula especialmente. E eu peço a vocês que entrem essa semana no sistema para verificar um chat que nós vamos abrir para a recuperação paralela. Se alguém está tendo dúvidas sobre os conteúdos que já foram transmitidos, que já foram passados, os arquivos que já foram lidos, né? Eu vou estar lá para ajudar vocês a tirar essas dúvidas, fazer comentários a respeito do nosso conteúdo já passado, porque as nossas avaliações estão chegando, as avaliações finais. Boa noite!